Olá, eu sou o Jota e seja muito bem-vindo ao meu QG. Como você já verificou na descrição, hoje vou trazer uma análise com relação aos fones de ouvido da Samsung, os fones Buds Live, também conhecidos como feijões mágicos. Por que será desse nome, gente? Porque ele tem um formatinho de feijão. Então vou ser bem direto e bem prático com relação a esses fones. Eles são excepcionais. Então vou detalhar para vocês o porquê que eles são excepcionais. Primeiro detalhe, gente, e esse detalhe que traz toda a diferença com os demais fones comercializados no formato Bluetooth. Ele tem um conforto totalmente fora do comum. Por quê? Ele não é um fone intra-auricular. Eu vou mostrar no detalhe ainda para vocês, mas ele não é um fone intra-auricular. Então o encaixe dele é extremamente confortável. Por quê? Ele não vai ingressar lá no seu ouvido. Ele não vai ficar te incomodando. Então agora no momento eu não estou com o fone conectado, então eu não estou ouvindo nenhuma mídia nele e parece que eu estou sem nada na minha orelha. Porque ele não incomoda. E vejam, ele é extremamente fixo, tá? Ele não cai, ele encaixa muito bem, tá? Então ele tem esse encaixe perfeito na orelha. Mostrando agora no detalhe para vocês. Então aqui a caixinha que vem ele, não vou realizar unboxing, tá? Unboxing é mera perda de tempo aqui, porque esses fones eles acompanham apenas o carregador e algumas borrachinhas que servem para adaptar na orelha. Então vamos verificar esses feijões mágicos, como o pessoal gosta de chamá-lo desta forma. Então ele vem nesse casezinho de carregamento, tá? Ele é bem pequeno, se a gente for analisar aqui o tamanho da mão, bem pequenininho, não é tão grande, leve, case até menor do que o próprio Kazé, que nós já analisamos aqui no canal. Ele tem aqui também um indicador em LED aqui dentro que, quando ele está verde, ele está indicando para mim que os dois fones estão com 100% de carga. E aqui fora, ele está indicando com essa luz amarela que aqui já passou dos 50%, está abaixo de 50% de carga o nosso case. Então, logicamente, o case vai carregando novamente os fones, o que permite uma autonomia. E vejam só, gente, outro detalhe extremamente vantajoso. Lá no vídeo do Kazé, eu falei para vocês que ele tinha uma autonomia aproximadamente de 2 horas, o fone. Aqui nós temos uma autonomia de 6 horas do fone de funcionamento. E ele consegue realizar recargas no case, ou seja, você utilizou 6 horas, vamos supor que, eu acho um pouco difícil você utilizar 6 horas contínuas o fone, mas vamos supor que você utilizou 6 horas contínuas. Colocou no case, ele vai carregar os fones para você, dando uma autonomia aí ao todo de 21 horas de uso. Eu utilizei 2 horas contínuas esse fone, 2 horas e 10 minutos contínuas, e ele gastou 40% da carga do fone. Quando eu coloquei aqui e verifiquei no aplicativo, ele ainda tinha 60% de autonomia. Então, ele tem uma autonomia muito boa de uso, ao contrário do que nós verificamos nos fones da Kazé. Como eu falei, ó, ele não é um fone intra-auricular, então ele tem um encaixe extremamente confortável, ele tem ali a sua saída de som, tá? Vamos focar aqui melhor. Ele tem aqui a sua saída de som, e aqui, gente, é como se fosse um duto, bem parecido com aquelas caixas dutadas, né, que o pessoal costuma elencar dessa forma, para subwoofer em veículo. Então aqui a ideia é de trazer uma sensação melhor para o grave. Então o grave desse fone é muito bom. Aqui são os conectores para carregamento, e aqui essa borrachinha, ela sai, ó, tá vendo essa borrachinha que está em volta? Ela sai e ela vem com uma borrachinha um pouquinho maior, caso o fone não fique tão fixo em sua orelha. Aqui atrás ele tem 3 microfones, qual que é a intenção? Pelo que verifiquei, 2 microfones são para captar áudio, principalmente em ligações, e um dos microfones, serve para realizar a função de cancelamento de ruído. Porém, gente, essa função de cancelamento de ruído, ele não funciona tão bem. Ele não vai isolar totalmente o som. Tá? Então, aquelas situações em que você está escutando uma música e tem, por exemplo, moto passando ou carros passando pela rua,
ele não vai realizar esse isolamento acústico. Até porque, como eu comentei, ele não é um fone intra-auricular, tá? O fone intra-auricular, ele realiza esse isolamento. Mas ele traz uma diminuição do ruído, principalmente em chamadas. Ele vai isolar, né? Ele vai separar esse ruído e vai captar o áudio da sua voz em ligações. Ele é um fone TWS, ou seja, ele funciona de forma independente, ou seja, eu posso utilizar apenas um deles, não sendo necessário utilizar ambos os fones. Então, caso eu queira utilizar só o da orelha direita e ficar sem utilizar da orelha esquerda, eu consigo utilizar sem problema algum. Gente, a sensação de áudio dele é muito boa, a qualidade de áudio dele é muito boa. O carregamento é rápido. Como falei, por conta desse sistema de ter aqui esse duto de ventilação, o grave dele é muito bom. Quais seriam os pontos negativos? Vamos lá, para os pontos negativos com relação a esse fone. Gente, um dos pontos negativos, ele tem a função touch, que funciona bem exatamente aqui no meio dele. Ele possui um delay aproximadamente de 1 segundo. O touch é bem sensível. Ele funciona da seguinte forma: um toque, ele vai pausar a música, independente dos lados. 2 toques, ele avança a música. 3 toques, ele volta, retrocede a música. E se você ficar segurando continuamente, você escolhe qual função que você quer. Eu deixei a seguinte configuração. Do lado direito, se eu ficar segurando o touch, ele vai aumentar o volume, e do lado esquerdo ele vai diminuir o volume. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês como que funciona o aplicativo. Esse é o aplicativo utilizado para o nosso fone de ouvido. Verifiquem lá que o fone está com 100% e o nosso case está com 30%, até porque eu falei para vocês que ele estava abaixo de 50% por conta da luzinha amarela piscando. Então, como que ele vai funcionar, gente? Aqui eu tenho cancelamento de ruído, eu posso deixar ativo ou simplesmente desativar ele. Eu tenho funções já pré-determinadas de equalizador. Eu gosto muito de utilizar esse dinâmico, em algumas situações o mais grave, mas o dinâmico geralmente, para mim, foi o que melhor se ajustou. Eu tenho aqui o controle de toques. Então, como eu falei lá para vocês, ele diz até aqui que um toque duplo vai pular a faixa, 3 toques vai reproduzir a faixa anterior, e como eu falei, ó, se manter pressionado eu posso escolher. Ó. Então eu posso escolher tanto comando de voz, cancelamento de ruído ativo ou Spotify diminuição de volume. Eu acabei escolhendo, optando pela redução de volume ou aumentar o volume. No avançado eu tenho a conexão direta dos fones e a conexão dele é muito boa, ele se conecta muito rápido ao celular. Aqui eu tenho o alívio de pressão de som de ambiente. Gente, isso daqui é bem comum quando a gente utiliza fones intra-auriculares, que força o ouvido e você tem aquela sensação de desconforto. E aqui, ativando, eu não tenho essa sensação de desconforto, ou seja, ele não cansa o seu ouvido como os demais fones acabam realizando. Tem a funçãozinha de buscar o fone de ouvido e as atualizações. Ele também tem a função modo game, que é aquela função que traz o som em tempo real, tá? Então, assim, ele é um fone um pouco mais caro? É um fone bem mais caro, gente. Quando ele foi lançado em setembro, ele estava custando o valor absurdo de R$ 1.300 na pré-venda ali em meados de 18 de setembro. Agora, por conta de já ter passado o lançamento, você encontra ele no valor mais barato. Eu consegui comprar numa promoção por R$ 540, tá? Então foi uma promoção que eu consegui, eu fiquei acompanhando esse fone para comprar uma promoção próximo ao Natal. Logicamente, pagar esse valor nesse fone vale a pena, R$ 500, até R$ 600, vale muito a pena. R$ 1.000 e poucos, R$ 1.200, já não recomendo. Eu acho que é um valor um pouquinho elevado para um fone de ouvido. Mas R$ 500 eu acredito que é um valor bem considerável. Ele é um fone que você, como eu falei, você não sente, é um fone extremamente confortável e a qualidade de áudio é muito boa, tá? O KZ, qual que é o problema que eu identifiquei no KZ? Mesmo ele sendo mais confortável que os demais fones intra-auriculares,
ele acabou me gerando um desconforto, ou seja, ele me cansava o ouvido, ele acabava me causando um pequeno cansaço e até uma dor no ouvido de utilizar por longos períodos. Então o KZ para mim já não serve, não é tão adequado. Este fone é extremamente adequado. Como eu falei, únicos pontos negativos é o delay e também ainda o preço que está um pouquinho elevado, tá? Logicamente ele vai baixar o valor daqui um determinado período. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez ele já esteja num valor mais acessível e eu recomendo muito esse produto, muito mesmo. É um fone extremamente bom. Você não sente que está utilizando ele, ele se encaixa perfeitamente ao seu ouvido e é um fone que você pode levar aí, utilizar ele por diversas horas, né? 6 horas de uso contínuo é mais do que suficiente, e daí você colocando para carregar, né, caso não seja 6 horas contínuas de utilização, você pode utilizar ele por um período de 21 horas. Então você não se preocupa tanto com o carregamento. Como eu falei, na caixinha dele vem apenas o cabo USB com uma ponta USB normal e uma ponta USB do tipo C, que é conectável aqui na parte traseira do fone, tá? Ele tem em 3 cores, preto, um meio dourado, né? Um dourado um pouquinho estranho, e esse branco. Quando eu fui comprar, apenas o branco estava na promoção, até queria comprar o preto, mas eu verifiquei depois o preto, ele tem um problema que ele fica com várias marcas de digital no case. Então eu acho que o branco até foi uma escolha bem acertada. Não me arrependi de ter comprado o branco. Gente, é isso. Fone extremamente bom, extremamente de qualidade. Quem encontrar promoções com um valor um pouquinho mais em conta, compre porque vale muito a pena. Obviamente, para quem gosta de fone de ouvido, né, vale muito a pena. Espero que minha análise com relação a esse produto tenha auxiliado vocês tanto na aquisição ou não desse produto, e aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal QG do Jota.